é o seguinte, ó, porque o São Paulo está envolvido na negociação com o Christian Borja, que é uma possibilidade, mas também a Federação Equatoriana quer se reunir com o Zubeldia. Como é que é essa situação, Hernan? Logo depois da eliminação na Copa América, houve a saída do treinador da seleção equatoriana. E o Equador está em quinto lugar nas eliminatórias para a Copa do Mundo. E, obviamente, quer se classificar. Mas não é aquele mesmo time que a gente viu que chegou bem na Copa e tal. É um time que ainda tá derrapando. Essa Copa América mostrou. E aí houve a troca do treinador, né? A saída do antigo treinador. A seleção equatoriana busca de 3 a 4 nomes, e um desses nomes é o Zubeldia. O Zubeldia tem moral lá no país, ele treinou os times, foi campeão com a LDU recentemente, o ano passado, é o atual campeão da Sul-Americana, a LDU, com o Zubeldia. Obviamente, ele é um dos nomes. E para essa história ir para frente, o que acontece? Ontem eu apurei essa notícia. A Federação Equatoriana vai comunicar ou se comunicar com o staff do Zubeldia perguntando se ele toparia abrir conversas. Então vai depender muito do Zubeldia, dessa ligação, para ver se vai ter uma abertura de negociação ou uma conversa ali para o Zubeldia assumir a seleção equatoriana. Dentro do São Paulo, eu conversei com pessoas do São Paulo hoje de manhã, conversei ontem à tarde, há uma tranquilidade que o Zubeldia não deixou em nenhum momento claro que poderia trocar, que poderia abandonar o projeto. A direção do São Paulo, que está todos os dias com o treinador, entende que é um cara que chega às 6 da manhã, vai embora à tarde, trabalha que nem doido, está encantado com o São Paulo. Outro dia ele se declarou para o São Paulo, falando que assistia os jogos do São Paulo quando era garoto, era criança lá no interior da Argentina, que estar no São Paulo é um sonho, está muito entregue ao que é a Libertadores da América, está muito entregue ao que é defender o título da Copa do Brasil. Então, assim, o Zubeldia deixa claro no dia a dia que não trocaria, não seria, entre aspas, qualquer projeto que faria ele trocar agora. É claro, é uma seleção, é uma possibilidade de uma Copa do Mundo, mas ele entende que ele, por característica dele, não faria essa troca agora. Então, o São Paulo se diz tranquilo nesse momento. É óbvio que se o staff falar, não, vamos abrir conversas, e o Zubeldia topar conversar, aí o São Paulo vai começar a se cercar para ver o que pode acontecer. Mas ainda está tudo muito no campo do se. Pode ser que abram conversas, pode ser que aconteça isso. São Paulo, por enquanto, na transparência na relação que tem com o Zubeldia, se diz tranquilo nos bastidores. PVC, Zubeldia no Equador seria uma boa para o técnico para a seleção, não? Seria ruim, porque o Equador está tocando de técnico igual o Brasil. O Zubeldia foi o técnico o Gustavo Alfaro foi o técnico do Equador do Mundo de 2022. Depois assumiu o Félix Sanches, que era um investimento num técnico espanhol, que assumiu no começo das eliminatórias e caiu depois do final da Copa América, e vai mudar de técnico mais uma vez. Parece o Brasil, que depois da Copa do Mundo com o Tite teve o Ramon Menezes, depois teve o Fernando Diniz, agora tem o Júnior. E aí já tem um movimento de gente querendo tirar o Júnior, porque é o divisório da rodinha e da campanha péssima na América, que houve, que de fato foi péssima. Eu para o Zubeldia, e uma frase que eu ouvi no São Paulo: o Zubeldia sabe que se o trabalho dele for como a gente imagina aqui no São Paulo, vai ter seleção de outro tamanho vindo buscá-lo, se quiser trabalhar em seleção. E por falar em seleções, nós estamos hoje lamentando os 10 anos do 7-1, né? Porque faz 10 anos que o Brasil levou 7-1 da Alemanha, a Copa do Mundo de 2014. E hoje a prancheta do PVC é exatamente sobre isso, sobre seleção, sobre o 7-1. Então, roda a vinheta. O Brasil daquele dia era 4-2-3-1, mas
E aí você vai lembrar do Bernard, a alegria das pernas, que entrou pelo lado direito com o Hulk do lado esquerdo. E aqui era o Oscar, que se aproximava do Fred. Que se aproximava muito do Fred. Então você tinha Maicon, Davi Luiz, Dante, Marcelo, Fernandinho, Luiz Gustavo, Fernandinho, Hulk, Oscar e Fred. E um vazio no meio campo. Sabe que o Galo, o diretor do Santos, e o Roque Júnior, que eram observadores do Filipão, eram por uma alternativa diferente, que era voltar o Paulinho e jogar com 3 volantes e o Oscar e deixar o Hulk em frente e preencher mais o meio campo. Essa era a alternativa que os observadores deram para o Filipão. O Filipão entendeu que era melhor, e com o Bernard, o tweet do meu amigo André Rizek, coragem Filipão, e foi o Bernard a liga das pernas, que não tem culpa de nada. Ficou um vazio no meio campo. Qual o problema de ter um vazio no meio campo? Então, vou discutindo, o 7-1 não aconteceu por causa da questão tática. O 7-1 aconteceu por uma série de razões que foram se sucedendo. Dá um capítulo de um livro, que aliás existe, Escola de Futebol, o livro que eu escrevi, tem um capítulo sobre isso. Ali tinha o meio campo com Schweinsteiger, com Tony Kroos, com Khedira, que não jogou a final, jogou o Kramer, com Ozil e com Thomas Miller e Ozil. Então, olha só a diferença, prancheta, como você vê. Quando você não opta por mais um homem de campo e opta pelo Bernard, é mais fácil dizer isso depois, né? Claro. Olha o que acontece com o meio campo. Você estava vendo só azulzinho, né? Agora você está vendo só vermelhinho. E tem mais o Klose, que fez o gol que provocou que ele superasse o Ronaldo como o maior artilheiro das Copas naquele jogo, 16-15. E ainda tinha Alain, tinha Boateng, tinha Hummels e tinha Rovedes. Olha como era compacta. Olha como o Brasil era espalhado. Isso aqui é um pedaço da explicação do 7-1. É um pedaço da explicação dos erros táticos do Brasil, que tinham muito a ver com erros de planejamento, que tinham muito a ver com erros técnicos, que tinham muito a ver com erros táticos e até com um problema emocional, que eu acho uma parte grande desse repertório. Não me esqueço de uma frase que o Márcio Santos falou nesse capítulo desse livro, na saída do Mineirão, uma semana antes do 7-1, quando o Brasil empatou com o Chile e ganhou nos pênaltis. E o Márcio Santos disse assim: estão todos com medo de ser o Barbosa. Ou seja, estava todo mundo com medo de ser o vilão. E isso foi parte do cardápio do 7-1. Tem vários outros pedaços que somam, que vão construindo a história daquele jogo. É isso aí, o 7-1 que completa hoje 10 anos. Deixa eu dar uma dica para você, porque afinal a gente foi tratando de Corinthians, teve infelizmente essa situação do acidente para a gente tratar aqui, e o tempo ficou curto. Nas redes sociais da CBF tem um vídeo que tenta reerguer a moral do futebol brasileiro, dizendo que o Brasil, depois das derrotas, sempre costuma dar resposta. Enfim, vale dar uma olhada se você concorda ou não. Parece um pouco estranho exatamente agora, no aniversário do 7-1, né? Mas enfim, dá uma olhada nas redes sociais da CBF, esse vídeo está na internet aí para você curtir. Porque a gente tem que tratar do Palmeiras também, é assunto importante, é assunto da nossa enquete, se o Dudu seria titular do Flamengo. Responde lá, porque afinal tá rolando essa possibilidade de Dudu no Flamengo, Gabigol no Palmeiras. O Dudu não quer ser tratado como moeda de troca, o Palmeiras quer assinar pré-contrato com o Gabigol quanto antes, então o André Hernan vai trazer todas essas informações para a gente a partir de agora. Fala aí, Hernan. O negócio, o plano A do Palmeiras, e isso está em curso a conversa com o staff do Gabigol, é para uma assinatura de pré-contrato. É aquela velha história, é o Palmeiras contratar um grande jogador no mercado que é livre, sem você ter que pagar para nenhum clube para tirar do clube onde está. Né, pagar aquela compensação financeira. Esse é o plano A do Palmeiras, essa é a conversa que está em curso. Nos últimos dias, até porque o Palmeiras também
tem a possibilidade de ter o Gabigol agora, mas com uma compensação financeira seria uma troca com o Dudu, né? Ontem eu conversei rapidamente com pessoas ligadas ao Dudu, que me disseram o seguinte, que era um movimento de clube para clube, que o Dudu ainda não tinha sido comunicado oficialmente ou recebido uma proposta do Flamengo. Era uma negociação que estava aberta entre clubes e o Dudu ainda não tinha recebido nada nesse sentido. Ponto. Uma outra pessoa ligada ao Dudu me disse, acho que ele não vai curtir muito essa ideia. E aí depois você vê aqui no All Sport o Danilo Lavieri e o Flávio Latifi que publicam exatamente essa história, que o Dudu ficou incomodado com o fato de se sentir moeda de troca. O Dudu é um ídolo do Palmeiras, o Dudu é um cara que tem títulos, é um cara que tem uma história gigantesca, e aí de repente vira moeda de troca, entre aspas. Obviamente ele não gosta desse lugar, desse status que está vivendo hoje. Então o Dudu dificilmente iria para o Flamengo, segundo me relataram algumas pessoas próximas do jogador. A questão também, que me alertaram, e aí foi muito mais uma opinião do que propriamente uma informação, mas é uma opinião de quem convive com o Dudu, foi algo nesse sentido. O Dudu, quando estava jogando muito bem, sendo o melhor jogador do país, o Tite era o técnico da seleção brasileira e o Tite não o convocava. Então tem que ver, dentro do o que pensa o Tite de futebol, se cabe o Dudu, né? O Gabigol vive, entre aspas, o mesmo dilema. Então, assim, é uma negociação que até mesmo se você for olhar na torcida do Palmeiras, a torcida do Palmeiras não curtiu muito, não. Um grande ídolo indo hoje para um rival esportivo como o Flamengo para o torcedor do Palmeiras e vice-versa. Então é uma situação que, na minha apuração, nas conversas que eu tenho tido, é algo que dificilmente vai avançar, a não ser que Marcos Braz, Bruno Spindel, Landim, a cúpula flamenguista consiga convencer o Dudu de que ele teria um espaço no Flamengo que seria bom para o Dudu ir para o Flamengo. Né? E aí o staff dele também, que é o André Cury. Então, é uma negociação que uma conversa que está em curso, mas ela não está acontecendo na questão de negociação com o próprio jogador. O PVC, rolou um fica Dudu da torcida do Palmeiras? O que você pode contar pra gente? Vamos por partes. Ontem, depois do jogo Bahia, o Abel conduziu um treino, na verdade não foi o Abel, foi o Castanheira que levou os jogadores que tinham participado de menos de meia hora do jogo. Então, Vanderlan, Luigi foram para o campo fazer um espachão, metade do gramado só. Os jogadores dividem em dois grupos, dois times, e o Dudu num desses times que começou perdendo de 4-0. Depois, o Dudu começou mal o treino e depois ele subiu de produção. E deu 4 passes para gol e o time dele virou o jogo. Nesse treino participaram Riai, Maurício, Felipe Anderson, Dudu, Vanderlan, boa parte do elenco. Ainda havia no estádio uma parte de torcedores que estavam no restaurante, num dos restaurantes do Allianz Parque, atrás de um dos gols, atrás do gol da piscina e do gol sul. E quando o Dudu começou a subir de produção, por 2, 3 vezes, o grupo de torcedores começou a gritar: fica Dudu, fica Dudu, fica Dudu. É claro que o Dudu ouviu isso. Eu estava na tribuna de imprensa, que é mais longe, e o Dudu também ouviu. Isso tem uma importância para ele, claro que tem. Outro aspecto que eu acho que dá para contar, que a gente contou semana passada, a gente na quinta-feira falou aqui, e na sexta-feira a gente tem hoje primeiro eu falei que tinha uma possibilidade de Dudu por Gabigol, e que depois cresceu. Mas a informação que eu tenho, além dessa questão do Dudu ficar incomodado em ser moeda de troca, é que o Flamengo não estava muito disposto, pelo menos no início da história, no meio da semana passada, a oferecer um contrato de 3 anos para o Dudu. O Dudu 1 ano e meio de contrato com o Palmeiras, e ele pode perfeitamente cumprir esse contrato, e certamente, no final desse contrato, uma parte da torcida, como aqui ontem gritou Dudu,
pedirá para ele renovar por mais um ano, por um ano e meio, por mais 3 anos, vai saber. E no Flamengo? Ele jogaria no Flamengo, como na nossa enquete pergunta, enquete criada pelo Hernan? Se ele não jogar no Flamengo, daqui a 1 ano e meio, acaba o contrato e ele vai embora. Simples assim, vai procurar emprego. No Palmeiras, uma parte da torcida vai pedir a permanência dele. Então, se você trocar Dudu por Gabigol, oferecendo 3 anos de contrato, 2, é um cenário. Se você trocar Dudu por Gabigol, o Palmeiras dando 3 anos de contrato pro Gabigol e o Flamengo dando 1 ano e meio de contrato pro Dudu, nem eu que sou mais bobo. Qual?